Olá, está no ar aqui na Web TV do Jornal NH, mais um programa Política ao vivo. E faltando aí pouco mais de 2 semanas e meia para a eleição que vai definir novo presidente da República, um novo senador do Rio Grande, novos deputados federais, estaduais, também governador do estado, entramos no período de definições. Aonde pode algum candidato crescer, aonde a eleição está decidida. E nós recebemos aqui o professor e cientista político Rodrigo Pella Martins. Rodrigo, obrigado pela tua presença. Vamos começar por Brasília. O que ainda pode mudar em cima desse cenário que estamos vendo aí no que apontam as pesquisas, Rodrigo? Bom, tudo bem então. Na realidade, da última vez que eu estive aqui, acho que vale a pena lembrar, né, que nós fizemos uma análise não usando a variável Eduardo Campos nem Marina Silva, para ver como a conjuntura política altera de maneira profunda, dependendo do evento, que simplesmente o Eduardo Campos desapareceu fisicamente, entrou a variável Marina Silva e ela simplesmente desbancou um segundo candidato, supostamente fazendo um discurso de terceira via, né? Mas me parece que nesses próximos 15 dias há uma tendência de uma certa consolidação de votos, né? Atualmente pelas pesquisas, inclusive que saiu ontem e saiu terça, né? Mostrando que 60% do eleitorado está de uma maneira geral consolidado. A presidente candidata à reeleição com em torno de 35%, né? A candidata melhor colocada nas pesquisas de oposição com em torno de 25%. Então vamos dizer que 60% está consolidado. Ou seja, poucas chances nesses 15 dias finais de mudança. Me parece que sim, até porque o candidato Aécio Neves, que no primeiro momento capitalizaria os votos da oposição para além do PSDB, perdeu um pouco de fôlego em virtude da tragédia acontecida com Eduardo Campos e a Marina Silva trazendo para o primeiro plano do debate eleitoral os seus votos de 2010, mais a questão dos votos do Eduardo Campos e tirando do Aécio, então, vamos dizer assim, o papel de um oposicionista, né, ou alguém no primeiro plano que poderia derrotar Dilma Rousseff. Se nós lembrarmos, 3, 4 dias depois da tragédia com Eduardo Campos, ela empatou no primeiro turno e no segundo turno, por questões da pesquisa apresentando, ela vencendo. Passado então 10, 12 dias já está um outro cenário, né? Ela murchando, perdendo um pouco, me parece, aqueles votos que ela capitalizou de uma suposta oposição, que ela tirou do Aécio, o Aécio dando uma certa retomada e a Dilma agora aumentando. Então, como eu disse, em torno de 60% está consolidado. E esses 40% que restam, o que eles precisam fazer para tentar recuperar ou para tentar ganhar e mudar esse cenário? Na realidade, o que parece que está consolidado são 2 discursos, um de situação e um de oposição. O de situação, atualmente, essa ideia do Estado intervindo na economia, com programas, com políticas, né, com possibilidades, então, de crescimento via Estado. E um outro projeto que sempre tem disputa no Brasil, que sempre disputa poder no Brasil, é a ideia de mais mercado, que até então era representado pelo Aécio Neves. Me parece que agora o discurso da Marina Silva pegou esse discurso do menos Estado e mais mercado, e nesses próximos 15 dias a coisa tem de se definir com os indecisos, né? Porque volta e meia a gente olha para as pesquisas e a gente nunca olha para os indecisos. E para presidente está em torno de 25%, 20%, quer dizer, tem gente a ser disputado ainda. Claro que nesses 20% deve ter uns 10% nulo, porque historicamente o Brasil tem de 10% a 15% de voto nulos e brancos. Chegou a 17, né? Chegou a 17, bem lembrado, né? Então isso significa que nós temos aí em torno, pelas pesquisas, em torno de uns 10% a 15% para ser disputado, né? Então é provável que ainda se tire um pouco o voto de Aécio. Ontem o Ibope aponta que o Aécio teria recuperado 3 pontos tirando da Dilma, mas isso é difícil, né? Está na margem de erro. Tem margem de erro, etc. E tal. As pesquisas mais aproximadas de uma realidade, pode parecer brincadeira o que eu estou falando, mas não é. É aquela boca de urna. Porque a boca de urna, poucas pessoas sabem, mas a pesquisa de boca de urna, ela é feita com o eleitor que votou. E aí se pede para ele reproduzir o voto que ele fez na urna. E no Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul também, o debate se polariza entre 2 candidaturas que reproduzem uma lógica nacional, né? Uma candidatura à reeleição que tem como mote a ideia do Estado intervindo na economia e supostamente proporcionando um crescimento desse Estado, que até então, conforme o candidato à reeleição, até 2010 o Estado estaria estagnado, e uma candidatura com um discurso onde tem menos Estado. Então observa que o Rio Grande do Sul não fica tão à parte, tão fora do Brasil, né? A ponto que as lógicas de disputa eleitoral são reproduzidas. No Rio Grande do Sul se tem um pouco mais de indecisos.
né? Porque se no Brasil eu falei numa certa polarização, pode ser, mas no Rio Grande do Sul essa polarização existe, porque o candidato, né, hoje temos Ana Amélia, em torno de 35%, Tarcísio Genro com em torno de 30% a 25%, né, e o outro candidato vem com 10% e o quarto candidato com 2%. Então, conforme as pesquisas eleitorais, a polarização aqui está mais forte, né, e tem-se pouco votos a disputar para o cargo executivo. Me parece, pelo que as pesquisas estão apresentando, se tem aí uns 20%, 25% a ser disputado, considerando uns 15% de voto nulo, né. Eu até comentei ontem no jornal, onde eu disse que agora dos próximos 15 dias é que também o eleitorado brasileiro procura definir os seus candidatos nas eleições proporcionais. Ele define quem vai votar para estadual, quem vai votar para federal. E me parece que nesse momento de definição dos cargos proporcionais há uma vinculação, né? Tipo, um candidato a deputado estadual consegue um voto com uma pessoa X. E há junto com a sua, né, o seu material de propaganda, vamos dizer assim, uma vinculação ao cargo executivo. Me parece que é uma tendência que a gente chama de voto flutuante, né? A gente sempre analisa os votos flutuantes, né? Mas a tendência é o cara que vai votar no estadual pegar o mesmo candidato ao governo ou o governo pegar alguém do estado? Nas últimas semanas, principalmente nos últimos 10 dias, o eleitor que define o seu voto na proporcional tende a votar junto para o executivo. Então pode de repente mudar um pouco esse cenário. A última, tanto é que os candidatos procuram deixar, vamos dizer assim, sua munição, né, para desgastar o opositor para as últimas semanas. Basta ver que foi nos últimos 10 dias que a candidatura Tarcísio Genro, vamos dizer assim, usou uma bala de prata contra a Ana Amélia, mostrando que ela foi CC no Congresso Federal, quando seu marido foi senador biônico. Bom, é uma possibilidade, pode ser a bala de prata, como pode não ser, bem como agora na candidatura ao Senado, né, também apareceu que supostamente não, está em jornal, que o candidato Lazier Martins foi da mocidade arenista, né? Do ponto de vista político eleitoral, pode ser um trunfo bom a desgastar o outro, né? Então esse último momento, esses últimos 15 dias agora, é onde realmente o bicho pode pegar também nessas questões do ataque, do desgaste. Ou seja, em vez de tu construir uma candidatura, tu trabalhar mais em cima da desconstrução. Porque até uns 10 dias antes do fim da campanha de televisão, são propostas apresentando por que está ali, justificando continuidades ou não, mudanças. No final da campanha de televisão aparece muito essa questão do desgaste do outro, da crítica, a propaganda de rua, porque daí sim os candidatos proporcional vão para a rua, né? Porque se tu olhar, por exemplo, é o caso do Senado. O Senado está polarizado entre Lazier Martins e Olívio, conforme o Ibope, e o Olívio Dutra e Lazier Martins, conforme o Datafolha, só que tem 40% de indecisos. Observa que tu tem 40% de votos a disputar. Considerando que tu vai trabalhar com uns 15% de voto nulo e branco, tu tem 25% de votos a disputar. Supostamente o Lazier Martins pode crescer e levar junto consigo o seu candidato a governo estadual. Supostamente o candidato Olívio Dutra pode, ao angariar voto para si, levar para o seu governador ou seu presidente. Então há uma tendência dessas coisas acontecerem nos últimos 10, 15 dias antes do final da propaganda. Agora, Rodrigo, para a gente concluir, a gente vinha lembrando ali antes da nossa conversa aqui, de que em 82, ainda numa herança do regime militar, o voto era vinculado, ou seja, tu tinha que votar no candidato do mesmo partido para todos os cargos, o que se perdeu, né? O que isso significa para o nosso atual sistema político brasileiro? O que significava tu ter que votar em voto vinculado e o que significa hoje tu poder votar no candidato de um partido para governo e para Senado do outro e assim por diante? Essa é uma discussão que o Brasil precisa fazer, né, do ponto de vista do sistema eleitoral, e a reforma política tem que acontecer para isso, né? Na eleição de 82 havia a ideia do voto vinculado, onde tu não poderia votar no candidato a governador de um partido e deputado estadual de outro, era anulado o voto, porque na época se entendia que era necessário, então, uma vinculação de projetos, né? Tu vota num candidato, na época do PDS para governador, Jair Soares na época, e votava num candidato a deputado estadual do PDS também. Hoje não. Hoje o sistema eleitoral necessita de uma reforma exatamente para fazer uma vinculação entre o projeto, supostamente que vai ser eleito para o executivo, com a bancada que ele vai ter no legislativo, né? Exemplo, Dilma Rousseff consegue reeleição, ou até mesmo a Marina Silva. Ontem tem uma reportagem da Zero Hora apontando que a Marina Silva teria a menor bancada federal.
Bom, ela vai ter a menor bancada. Como é que ela vai fazer para passar os seus projetos? Negociando, entregando cargos no ministério, né? Negociando cargos de segundo escalão, negociando cargos federais nos estados. Isso é do sistema eleitoral brasileiro. E aumentando a possibilidade de outros mensalões. E sim, o mensalão, quando se fala que ele não foi uma criação a partir de 2002, historicamente sim, não foi, porque tu chamou de mensalão, mas no passado, como é que um governo no Brasil consegue governar, né, com maioria no Congresso, se ele não tem a maioria da sua aliança? Negociando, comprando, como nós ficamos sabendo que foi comprado. Então, para isso acabar, a gente vai ter que ter uma reforma política, né? E que reforme o sistema eleitoral. Uma das possibilidades muito execuíveis no Brasil é o sistema misto, né? Metade da bancada federal tu elege em voto fechado, vota em lista, né? Tu vota no partido X para a bancada. Bom, aí tu elege metade lá de um partido X. E o outro voto teu é no aberto, né? Como o país é muito grande, tu não pode ser o parlamentarismo numa questão fechada, de tu votar só num partido e eleger toda a bancada. Mas o sistema misto me parece o mais execuível do Brasil e o com mais possibilidade de vingar, e não o que está aí. O que está aí, há uma tendência sempre do presidente, que tem a caneta na mão, aumentar a sua bancada com cargos, ministérios, segundo escalão e até mesmo mensalão, que nós conhecemos. Então, obrigado, então, Rodrigo. Obrigado. Esse, então, é o Rodrigo Martins, ele que é professor e também cientista político aqui do Centro Universitário Fevale. Você acompanha mais notícias de política aqui no site e também nas páginas impressas do nosso jornal NH. Até o próximo programa.